Oi pessoal, eu sou a Isabela Vec e hoje a gente vai falar sobre clima e vegetação. Vamos falar como que esses elementos estão relacionados, né, como que um influencia o outro. E se você já se interessa por esse tema, dá um like, compartilha com seus amigos e vamos lá. Bom, gente, para início de conversa, é importante entender que o clima ele é caracterizado por uma série por uma combinação dos nossos fatores climáticos. Os fatores climáticos são características do meio físico, como latitude e altitude, que vão influenciar nas características de um determinado clima, né? Então, por exemplo, a altitude vai influenciar na temperatura, vai influenciar na umidade e, por sua vez, esses elementos vão influenciar na vegetação daquele lugar. Então a gente pode dizer, primeiramente, que o clima ele vai ter um papel importantíssimo na definição de uma cobertura vegetal. Existem outros elementos que vão influenciar, como por exemplo o solo, mas o clima ele é um fator fundamental, é um fator muito importante na determinação de uma característica, na característica, né, da vegetação de um determinado local, tá? E a vegetação, por sua vez, ela também vai ter um papel bem importante em determinados tipos de clima. Um exemplo bem clássico é a floresta pluvial. A floresta pluvial, ela transpira, né? Aliás, enfim, as árvores, elas transpiram, né? Mas em lugares em que eu tenho florestas pluviais, a transpiração é bem intensa. E aí, através dessa transpiração, a gente vai ter uma umidade sendo cedida à atmosfera, fazendo com que aquele clima seja ainda mais úmido, né? Porque normalmente florestas pluviais são de climas quentes e úmidos. E aí, ao transpirar, a floresta, ela passa mais umidade ainda para o clima. Então, de maneira geral, nós temos o clima sendo importantíssimo para definir as características de uma vegetação, mas a vegetação, por sua vez, também pode influenciar, né, nas características de um clima. E aí, na prática, como que o clima vai influenciar na vegetação? Vamos lembrar, então, de alguns fatores do clima que vão ter um papel importante na hora de definir as características da cobertura vegetal, tá certo? Bom, a latitude, que é aquela distância em relação à linha do Equador, ela vai influenciar da seguinte forma, né? Próxima à linha do Equador, onde eu tenho baixa latitude, já que, né, nós estamos próxima à linha do Equador, a gente vai ter temperaturas mais altas devido à incidência dos raios solares. Nós vamos ter uma evaporação muito intensa também nessa área. A gente vai ter uma área de baixa pressão, ou seja, o ar está, né, subindo. É até interessante lembrar desse detalhe aí, tá? Baixa pressão atmosférica, a gente vai ter subida, né, de ar. E onde a gente tem alta pressão, o ar está descendo, tá bom? Então, quando eu falo de baixas pressões, nós temos uma área de ciclone, né? Uma célula, né, de baixa pressão é um ciclone. E quando a gente tem uma célula de alta pressão, a gente vai ter um anticiclone. Isso vai influenciar bastante, né, na própria umidade. Então, por exemplo, se eu tenho uma baixa pressão, a umidade que está ali vai subir, vai ter a formação de nebulosidade, eu vou ter mais probabilidade de chuva. Em áreas em que eu tenho alta pressão, né, em descida, né, a gente vai ter a descida desse ar, a gente não vai ter uma facilidade de formação de nebulosidade, logo a gente vai ter maior dificuldade de chuva. Então, as áreas próximas à linha do Equador, né, nessa latitude zero, a gente vai ter uma temperatura mais alta, a gente vai ter uma baixa pressão, ou seja, né, uma formação de uma boa nebulosidade, enquanto que as áreas dos polos, que são de latitude de 90 graus, que é uma latitude mais alta, a gente vai ter, né, a temperatura mais baixa e vai ter áreas, né, de alta pressão atmosférica. Então, a latitude ela vai influenciar dessa forma, tanto na temperatura quanto também, né, na pressão e, por consequência, também na umidade. Cabe lembrar aí que os desertos são áreas de alta pressão. Eles estão aproximadamente na latitude de 30 graus. Tanto, na verdade, se você parar para olhar um mapa de climas, você vai perceber que tanto o norte quanto o sul, aproximadamente em 30 graus de latitude, você tem os grandes, né, desertos do nosso planeta. E aí os desertos são justamente áreas de alta pressão atmosférica,
o que vão dificultar a formação, né, de nebulosidade, por isso o clima desértico. Uma curiosidade, aqui no Brasil, né, no nosso sertão nordestino, o clima semiárido, ele é definido por uma série de razões, mas uma delas é justamente uma célula de alta pressão que se encontra nessa região, dificultando a formação de nuvens de chuva, tá certo? Então, a latitude, ela vai influenciar na temperatura, na pressão e também na umidade. Cabe lembrar de mais uma coisinha, tá, gente? O vento sempre se desloca da alta para baixa pressão. Então, as altas e baixas pressões influenciam na dinâmica dos ventos. Então, onde o ar está descendo e onde o ar está subindo, né? Alta pressão, baixa pressão. E aí o vento, né, ele se forma, né, no deslocamento da alta para baixa pressão. Então, o vento sempre se desloca da alta para a baixa pressão, certinho? Então, lugares em que eu vou ter baixas latitudes, a gente vai ter, né, a temperatura mais alta, a gente vai ter uma umidade maior, então é comum a formação de vegetação pluvial, que vai ter como característica folhas largas, né, que a gente chama de árvores latifoliadas, né, que são aquelas folhas maiores, mais largas, para justamente facilitar a própria transpiração. A gente vai ter uma floresta mais densa, né, bem fechada, árvores de grande porte, uma vegetação bastante heterogênea, que é quando a gente tem uma diversidade de espécies. Então, climas quentes e úmidos, eles vão influenciar nessa situação. Lugares em que eu já tenho, né, a latitude mais elevada, né, próximo dos polos, por exemplo, a gente já vai ter vegetação adaptada ao clima mais frio. A gente vai ter, por exemplo, né, os pinheiros, não, né, enfim, no polo norte mesmo em si, mas próximo às latitudes polares, né, ali próximo ao círculo polar ártico. Então, por exemplo, no Canadá, na Rússia, nós temos exemplos aí de vegetação de pinheiros. A gente já tem, por exemplo, a tundra, que é uma vegetação bem rasteira, que durante o inverno o solo, por exemplo, se congela e aí ela nem se desenvolve, formada, né, bastante por musgo e tudo mais. Então, a gente tem aí tanto os pinheiros, que a gente também chama de taiga ou de floresta boreal, como uma vegetação de grande porte, uma vegetação homogênea, né, porque basicamente, né, o que predomina ali é uma espécie, né, então é diferente, né, da situação anterior, que a gente vai ter uma vegetação heterogênea, que são várias espécies, né, o pinheiro é ali o representante, né, da taiga, e a gente tem a tundra, né, que eu falei também, só que já é uma vegetação rasteirinha, né, mas as duas adaptadas a um clima bem frio. O pinheiro, ele tem a folhinha, inclusive, em forma de agulha, já é o oposto da folha larga, né. E aí, essa folha em forma de agulha, a gente chama de acicule foliada, que é aquela folhinha, né, em formato mesmo de agulha. Então, são características, né, que a vegetação vai encontrando para se adaptar àquele tipo de clima, tá bom? O pinheiro, inclusive, ele suporta neve, né? Então, na época em que tá nevando muito, na época que não está nevando, né, o pinheiro, ele tá ali firme e forte. Porque o que acontece? Tem vegetações que, com a mudança das estações do ano, uma das características é a perda das folhas, por exemplo, né? Que a gente chama de caducifólia, ou árvores caducas. Então, são árvores que vão perdendo as folhas ao longo do ano, justamente para poder se adaptar à diminuição da temperatura e à diminuição da umidade, tá? O pinheiro, ele é de um clima extremamente frio, e a vegetação, ela é perene, tá? Então, quando a gente chama de vegetação perene, é porque a vegetação, a árvore, ela não perde as folhas em nenhuma época do ano. E vegetações, né, que estão em climas totalmente diferentes, e são vegetações bem diferentes, elas até podem ter algumas características que são as mesmas. Por exemplo, se você comparar a taiga, que são os pinheiros, com a floresta amazônica, que é uma floresta pluvial, a gente vai ter as árvores são de grande porte, elas são perenes porque não perdem as folhas, né, em nenhuma época do ano. Então, são exemplos, né, de árvores que têm, né, de vegetações, né, que têm suas características específicas, estão adaptadas a climas bem diferentes, mas que uma característica ou outra podem ser, né, iguais, como o caso do porte das árvores e o caso de não perderem as folhas em nenhuma época do ano, tá certo? Bom, e em lugares, né, de clima desértico, né, onde tem lá aquela alta pressão que dificulta a formação de nebulosidade, e aí o clima é seco, a gente vai ter a vegetação xerófila,
que é justamente uma vegetação adaptada à falta de água, né, na atmosfera. Então, os cactos são um exemplo clássico, inclusive, né, os espinhos do cacto são folhas adaptadas, né? Então, é justamente para evitar a transpiração, porque uma planta, né, num ambiente seco, ela não pode transpirar facilmente, porque senão ela vai morrer. E aí, lugares em que, por exemplo, a gente tem a altitude influenciando, né? A altitude, conforme você, né, vai ser a altura em relação ao nível do mar. Em áreas de maior altitude, a temperatura é mais baixa. E em áreas de menor altitude, a temperatura tende a ser mais alta. Então, gente, conforme você vai subindo uma montanha, uma serra, o clima vai mudando. E, por consequência, a vegetação também vai se alterando. Então, da mesma forma que a latitude influencia na temperatura, na umidade, a altitude também influencia. E aí, ela também, obviamente, vai ter uma influência na variação da cobertura vegetal. Então, quando você está ali subindo uma montanha, é comum de você perceber uma variação na altitude. Isso acontece muito, né, no próprio Brasil. A gente não tem montanha no Brasil. Mas quando a gente está, né, subindo a região serrana, por exemplo, do Rio de Janeiro, você já começa a ver pinheiros, né, no meio da própria Mata Atlântica. Então, assim, a Mata Atlântica, ela é uma vegetação pluvial adaptada a uma área de altitude. Ela começa numa altitude mais baixa e ela vai subindo a serra. Então, a vegetação da Mata Atlântica, ela é uma vegetação adaptada a um aumento, né, de altitude, e por isso é comum a gente ver pinheiros no meio da nossa floresta aí pluvial, tá certo? Uma vegetação que ela é bem, assim, chama bastante atenção é a vegetação da floresta temperada, que é aquela vegetação que ela normalmente é utilizada para caracterizar as estações do ano. E aí você percebe muito, né, a mudança das estações do ano nesse tipo de floresta por causa do próprio clima temperado, porque você vai de um verão relativamente quente a um inverno bastante frio. Então, uma vegetação que esteja nesse tipo de clima, ela vai ter que se adaptar a uma mudança grande de temperatura e de umidade. Então, a gente vai ter mudança na coloração das folhas, a gente vai ter a perda das folhas, né, que é a vegetação caduca, que é a caducifólia, como eu falei anteriormente. E aí a gente vai perceber bastante essa mudança. Então, a diminuição da temperatura e da umidade vão influenciar bastante na mudança dessa cobertura vegetal ao longo do ano. Então, é comum a gente associar, né, a vegetação temperada e o clima temperado às 4 estações bem definidas. Gente, que fique claro, as 4 estações existem em todos os lugares, tá? Mas é porque nesse clima e nessa vegetação a gente percebe muito aquela variação, né, das 4 estações. E aí, né, na faculdade, por exemplo, a minha professora odiava até essa definição. Mas é uma forma, assim, fácil de lembrar, né? Você lembra logo lá daquela capa do CD do Sandy Júnior e tudo mais. E aí a gente aqui no Brasil não tem um clima temperado, a gente tem um clima subtropical, que é o mais próximo desse tipo de clima, tá? Então a floresta temperada é um exemplo de vegetação caduca que vai se adaptando a essa diminuição de temperatura e umidade conforme, né, a gente vai vai chegando perto, né, do inverno, vai chegando no inverno. E aí a gente vai ter uma paisagem, né, formada por essa vegetação muito clássica na hora de ilustrar as 4 estações do ano. Eu fiz essa fichinha, gente, com algumas características importantes de cada uma, né, das vegetações, associadas ao clima, que no caso, né, foi o que influenciou nessa característica. Então aqui a gente tem, né, os exemplos de clima e como que eles influenciam, né, no caso, nos tipos de cobertura vegetal, como por exemplo aí o clima equatorial, que define florestas equatoriais, pluviais, lá mais embaixo o clima desértico, com a vegetação xerófila, e aqui as características, né, de vegetações relacionadas, né, também ao clima. Por exemplo, vegetação aciculifoliada
tem a ver com vegetação relacionada à precipitação de neve, como eu já expliquei. Então, essa fichinha já tá no meu Instagram, tá bom? Então, se você quiser conferir, salvá-la, é só conferir lá no meu @profisavecchio, tá certo? Bom, espero que tenha ficado tudo claro, tá, gente? A relação entre clima e vegetação. Numa próxima aula, a gente vai falar sobre as vegetações brasileiras e as vegetações mundiais, assim também, né, como uma aula sobre climas brasileiros e climas mundiais, que, né, tanto um quanto o outro, né, vegetação e clima são tópicos importantes para o Enem. E é isso, tá? Então, se você tem alguma dúvida, sugestão, deixa aqui nos comentários e não deixe de compartilhar o vídeo com quem precisa, tá certo? Beijos e até a próxima!